Boa tarde para você que me assiste. Deus abençoe a tua tarde, o teu anoitecer, ou o teu dia, né? No momento que você estiver assistindo essa mensagem, eu quero que Deus te abençoe muito, no nome de Jesus. Quero lembrar a você que Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo o tempo, Deus é grande e Ele quer falar comigo e com você neste dia, né? Então nós vamos orar ao Senhor e depois vamos meditar na palavra do Senhor. Oramos. Senhor Deus, no nome de Jesus, seja engrandecido o teu nome, louvado e exaltado. Durante toda a manhã, passei meditando, Deus, ao Senhor, e agora, Deus, já estamos em boas horas desta tarde, e o Senhor ainda está, Deus, falando conosco. Então, Deus, agora, gravando esse vídeo, eu peço ao Senhor que abençoe esta pessoa que está assistindo, e que a oração dela agora seja comigo para a nossa bênção, orando ao Senhor, que nos dê a graça e a paz do Senhor, não só para nós, mas para os nossos familiares também, no nome de Jesus. Assim, oramos. Amém. Deus te abençoe. Quero trazer um título de mensagem para você, porque estamos entrando num livro novo da Bíblia, né? O título da mensagem é Por que ele pensa que eu sou capaz? Por que ele pensa que eu sou capaz? Vamos ler em Levítico, em Números. Já terminamos Levíticos. E Levítico é um livro que nos traz as ordens de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, nos lembrando sempre que Ele é santo e que nós devemos ser santos, como Ele é santo, né? Levítico fala disso, da santidade de Deus, de como Deus quer ser adorado, como Deus exige ser adorado por ser Ele Deus. Ele é Senhor e em todo o tempo Ele diz, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Agora vamos meditar em Números. E Números é um livro muito importante, mais do que você imagina que possa ser, porque Números está totalmente ligado com Cristo Jesus e com a Igreja de Jesus. E você vai aprender isso. É impossível você dizer que é a Igreja do Senhor Jesus se você não conhecer, né, o Pentateuco, se você não conhecer de onde veio o homem, qual a origem do homem, como Deus decretou, como Deus legislou sobre o povo de Israel, como Deus separou o povo de Israel, como Deus falou com o povo de Israel, para isso chegar até nós. Nós não temos como nos desligar das origens, né? Se você ver lá no livro de Mateus e de Lucas, quando você vai ver a genealogia de Cristo, eles trazem, né, a genealogia de Cristo. Um traz até então Abraão e o outro traz até Adão. E Adão veio de Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vai ver que nós estamos ligadérrimos ao passado, não é? Então vamos ler Levítico capítulo 1, né? O primeiro capítulo, Levítico não, volto a dizer, porque terminamos Levítico anteontem. Números capítulo 1, o versículo 1, o 2 e o 3, depois o 45 e o 46. Veja que história interessante. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, quer dizer, já estava um ano no deserto, um ano e um mês no deserto, ali caminhando no deserto. Então, 13 meses, aí a Deus dá uma ordem a Moisés e diz, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, ainda estava ali no Sinai, na tenda da congregação, dizendo, fazei um recenseamento, ou contai o povo, né? Fazer um número do povo, de toda a congregação dos filhos de Israel, contando todos os homens por nome, um por um. Todos os maiores de 20 anos, capazes de sair à guerra em Israel. A estes tu e Arão contarás segundo os seus exércitos, né? Segundo os seus acampamentos. E esses acampamentos se davam nas 12 tribos, exceto a tribo de Levi. Então você vai entender porque José foi contado como 2 tribos, para que uma substituísse a tribo de Levi, porque Levi eram os sacerdotes e levitas, né? Eles não podiam se envolver com guerra. E então no versículo 45 do capítulo 1 diz assim, assim o total de
todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais, ou segundo as 12 tribos, né, de 20 anos para cima, todos os aptos à guerra em Israel. E o versículo 46 diz assim: foi de 603.550 homens aptos para a guerra. Que grande exército! Que exército poderoso. No livro de Números, você vai ver sendo 3 recenseamentos sendo feitos, 3 contagens. Esta primeira aí que você acaba de ver, né? Depois você vai ver a contagem dos levitas e mais tarde você vai ver um outro recenseamento onde nós vamos achar 601 mil e alguma coisa de soldados, né? De homens prontos, aptos para a guerra. Bom, o povo então saiu do Egito, foi para o deserto, ali eles vencem os amalequitas, como nós já falamos antes, pelo poder de Deus. Quando Moisés levantava a mão, né, lá o povo vencia, e o que acontece é o seguinte, que o povo estava ali, depois disso aí você não vê mais guerras, não vê mais confrontos e etc. E Deus volta a falar no Monte Sinai ali, nas cercanias da tenda do Monte Sinai, no deserto do Sinai, Deus vem falar com Moisés. No monte, Deus estabeleceu as leis, né, para o povo, como iria legislar o povo, e na tenda agora Deus diz, precisa contar os homens aptos para a guerra. Esta palavra possivelmente não caiu muito bem aos ouvintes, porque se tratava de guerra. E por que guerra? Porque, na verdade, eles saíram do Egito e lá eles não guerreavam no Egito. Mas eles vêm para o deserto e tem, então, o exército de Faraó sendo vencido por eles ali, por Deus ali no Mar Vermelho, e eles veem tudo isso, e depois vem essa guerra com os amalequitas, e eles vencem também pelo poder de Deus. Mas agora, Deus irá, em 20 dias, dar uma ordem para eles saírem, então, levantarem acampamento e seguirem. Agora estarão expostos no deserto. E o que acontece é o seguinte, expostos no deserto, verão provas, verão lutas e inimigos. Deserto é para isso. O que Deus estava mostrando para o povo e mostra para nós é que na saída do Egito, para ir para a terra prometida, a terra da promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, tinha um deserto no meio. Não era fácil chegar lá sem passar pelo deserto. Não havia como, tinha que passar pelo deserto. E o que acontece é o seguinte, o povo então precisava ser preparado para os confrontos de um deserto. Deserto não é lugar só de paz, deserto também tem provas, né? Tem momentos que você passa tranquilo, tem o frescor da noite, o frio da noite, mas tem também o calor do dia e você precisa estar, se você vai passar por um deserto, preparado para todo tipo de prova, inclusive para os piratas do deserto, para os inimigos do deserto. E Deus então diz a Moisés, você vai contar este povo e vai separar entre acampamento e acampamento aptos para a guerra. E encontrou então o número de 603.550 homens aptos para a guerra, homens dispostos, né, de 20 anos para cima para a lutar se fosse necessário. E seria necessário, e você vai ver no futuro que isto é realmente necessário. Bom, o que nós aprendemos com isso? Como trazemos isto para o nosso meio? O que trazemos isso para as nossas vidas? Nós já dissemos que Israel é o símbolo da igreja. Israel foi separado como o povo, como a igreja de Jesus também foi separada, né, para ser representantes do reino de Deus aqui na terra. Israel, que você notar aí, quando Moisés escreveu o livro de Números, dá de 1403 anos antes de Cristo nascer, segundo os estudiosos. Depois que Cristo nasceu, viveu, né, no meio dos homens e tem esta promessa de voltar, já se fazem 2024 anos aproximadamente, entre 2020 a 2024 anos. Então as datas parecem que batem.
né? Deus prometendo ali de levar esse povo agora, levantar em 20 dias, levantaria, eles só iriam comemorar a Páscoa ali, e então, em poucos dias depois disso, Deus iria então levantar o acampamento deles para, né, eles seguirem para a terra prometida. E assim também estamos vivendo nós. Nós estamos vivendo nesses dias também num deserto, numa luta. Mas como Deus contou, né, mandou Moisés contar aquele povo para que estivessem aptos para qualquer situação, nós também somos contados por Deus para sermos aptos para quaisquer situações nesta vida. Por isso o título da nossa mensagem é: porque ele pensa que eu sou capaz? Por que será que Deus pensa que você e eu somos capazes? O que Moisés mais queria é que o povo entendesse que eles iriam para a batalha, mas Deus venceria a guerra por eles. Deus os ajudaria, Deus não os abandonaria, como Deus manifestava naquela nuvem de dia e como ela parecia como uma tocha à noite. Era a mesma nuvem que parecia como tocha à noite, que era uma tocha, transformava em tocha, era que os guiava também durante o dia. E o que Deus queria tão somente deste povo era obediência. Sejam fiéis, sejam gratos ao que Deus está fazendo, porque a promessa de Deus não iria ser deturpada. A promessa de Deus não iria ser frustrada, os planos de Deus não iriam ser frustrados, mas precisava passar por este deserto. E em obediência, eles chegariam rápido à terra prometida. Deus os protegeria, os guardaria e os guiaria até a terra prometida. Assim é a promessa de Deus para as nossas vidas. Por isso precisamos estudar detalhadamente o livro de Números, como estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, e agora estamos no 4º livro seguido, estudando sobre números, para a gente aprender passo a passo como a obediência nos traz benefícios, mas também devemos aprender que a desobediência traz malefícios, traz peste, traz praga e traz morte. De tudo isso vamos ver, porque Deus, ele é misericordioso e muitas vezes o povo foi desobediente, né? O povo murmurou e Deus teve paciência com eles. Mas nós vamos notando que quanto mais se aproximar da terra prometida, mais Deus é justo, Deus é justiça, Deus é misericordioso, mas o juízo de Deus também vem quando exigem ou existem no nosso meio desobediência. O que Deus exige de nós, tanto em Levítico como no livro de Números, é santificação, credibilidade nele, confiança nele em todo o tempo, sabendo que ele cuida de nós. Bom, então entendemos que lá eram 12 tribos, né? 12 tribos que levantou esse número de 603.550. Entendemos também que da mesma forma que Moisés prometia a eles da parte de Deus a terra prometida, nós entendemos que nós temos uma promessa mesmo estando no deserto. Já saímos do Egito, que é o mundo. Jesus já nos livrou dele com sua morte como o Cordeiro de Deus. Agora nós estamos neste caminhar, neste deserto da vida, para a terra que Deus prometeu a nós, o lar da glória. Deus já nos mostrou o caminho, só que este caminho precisamos caminhar nele, porque ele é o caminho que nos produzirá vida. O exército de Deus estará conosco, não nos faltará a nuvem da proteção, tampouco nos faltará a tocha de Deus para nos guiar. E muito mais do que isso, como Moisés estava ali com Arão para cuidar daquele povo, hoje nós temos não um homem que ouvia a voz de Deus, mas nós temos o próprio Deus habitando em nós, que é o Espírito Santo de Deus, para nos guiar. A Bíblia diz que a vereda do justo, se nós formos justos, justificados por Cristo, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora,
que vai rompendo, rompendo a noite até ser dia perfeito. Então, se você confiar em Deus, o que Deus exigiu daquele povo ali era confiança. Confie em mim. Não é a própria força de vocês, mas confie em mim. E recorde que eu disse de 3 recenseamentos que teve ali, 3 contagens que tem no livro de Números. Se você for olhar também para a vida de Gideão, também foram 3 vezes. Ele achou a primeira vez 32 mil homens. Mas Deus disse a gente demais. Eles vão se vangloriar por causa do número deles. E então Gideão faz uma nova contagem, um teste ali, e caem de 32 mil, caem 22 mil de uma vez e voltam para 10 mil somente. E Deus diz, ainda há muita gente. E então, da terceira vez que ele faz esta contagem de novo, esse teste ele acha só 300, né? Então, as coisas de Deus são assim. Lá no livro de Números, 3 recensamentos. De Gideão, 3 números que ele achou, 32, e depois 10 mil, e depois 300 valentes de Deus, capazes de Deus. E eu volto ao título dessa mensagem, porque ele pensa que eu sou capaz? Por que será que Deus pensa que você é capaz? Por que será que Deus conta com você neste número dele dos redimidos? Em Apocalipse diz que João viu o número dos redimidos e todos louvavam ao Senhor. Se estão louvando é porque venceram a batalha dessa vida, é porque foram felizes naquilo que Deus fez por ele, é porque vangloriaram mesmo em Jesus e disseram, a nossa honra, a nossa glória, a nossa alegria está nele, não é na nossa própria força, mas nós nos gloriamos. Eu retiro a palavra vangloriar e diz, nos gloriamos em Cristo Jesus, aquele que venceu, ao único, como está aí atrás, que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Ele está no nosso meio. A ele atribuímos, a ele ministramos, a ele nos curvamos e rendemos a ele o louvor. Deus conta com você. Você está nos números de Deus. Você está, e se você não sabe, quem atribuiu esse livro chamado Números foram os gregos da Septuaginta, né? Eles entenderam que essa palavra que veio ali, que podia cair bem ali, se chama aritmol, que vem da aritmética, de números. Por isso colocou o nome lá de Números. Já os judeus, né, estudiosos, dizem que este livro deveria ser o livro da presença de Deus, do acompanhamento de Deus no deserto, ajudando o seu povo. E na realidade o livro conta isso mesmo, mas os gregos entenderam que vamos colocar isso como uma aritmética, como uma matemática de Deus, somando, multiplicando, ajudando e provando que a força não era do número do exército, mas sim da presença dele e do poder dele, habitando no meio de um povo que obedece a ele, que acredita nele, que confia nele e que queria chegar à terra prometida, honrando o nome desse Deus que os livrou do Egito e que agora acampa com eles no deserto até chegar lá do outro lado do Jordão. Eu quero que você seja abençoado com essa palavra. Eu quero que você seja feliz com essa palavra e quero que você se anime a estudar este livro de Números comigo, para que nós possamos crescer juntos na graça do Senhor. Deus tem uma fonte de bênção para você e para mim. E quando nós chegarmos ao final desse livro, você vai poder responder essa pergunta, porque ele pensa que eu sou capaz. Deus acredita na tua capacidade, desde que você confie nele. Os exércitos cairão na sua frente, os inimigos cairão na tua frente, e você jamais será vencido quando você atribuir a Deus o vencedor, o galardoador, o nosso guerreiro em todas as nossas batalhas da vida. Deus tem um manancial de bênção para você. Ande na vereda de Deus, que é Jesus, e você vai brilhar e brilhar com a força deste Deus que cada dia se multiplica mais em mim e em você, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, né? Tarde já, aproximadamente 6 horas, buscando ao Senhor.
engrandecendo o nome do Senhor, eu quero deixar esta palavra para você e dizer um até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Hoje começamos o livro de Números. Vamos seguir felizes estudando a palavra de Deus. Deus te abençoe sua família. No nome de Jesus e até amanhã. Se Deus quiser, um grande abraço a todos aqueles que assistem aos vídeos. No nome de Jesus. Deus te abençoe.